Essa paz, irmãos, que o Senhor Jesus esteja conosco mais uma vez, na satisfação de estarmos juntos outra vez, mais uma vez agradecendo por sua companhia e que nós possamos, a partir desse momento, louvar o Senhor, que o Espírito Santo nos guie, que nós possamos ouvir, a voz do Senhor através da palavra, que o nosso louvor chegue diante de Deus como um cheiro suave. Vamos orar e em seguida louvar o Senhor com esse belo cântico, consagração da Aline Barro. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te louvamos por mais um dia, te agradecemos por tua graça, te agradecemos pelos teus cuidados. Deus, que nesse momento nós possamos estar totalmente, Deus, conectados contigo, dependendo do teu Espírito, não somente para falar, mas para ouvir. Ó Deus, que sejamos instrumento do Senhor, não somente aqui, agora, mas sempre, pois fomos escolhidos para honrar o teu nome, para fazer conhecido o teu nome, ó Deus, entre os povos. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar com mais clareza e perfeição a cada dia tudo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Possamos atingir verdadeiramente os propósitos do Senhor. Esteja conosco, continua a nos guardar e a nos proteger nesses dias em que estamos vivendo, que nós possamos crescer a cada dia, ó Deus, diante de Ti, ó Deus, no conhecimento, no temor e na reverência, Deus, pois Tu és o Senhor e Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, toda a adoração. Queremos, ó Deus, sempre Te glorificar. Esteja conosco, pois assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com esse cântico consagração, que você possa consagrar sua vida ao Senhor, que Ele conduza seus passos a cada dia. Vamos louvar. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de grados louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cântico de júbilo, pois Tu és o Deus Criador.
contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Ao nosso Rei Jesus seja dado toda a honra e toda a glória, que a minha vida, que a sua vida seja para a glória de Deus.
Ok, meus amados, dando continuidade aqui ao nosso estudo, a Carta de Coríntios, capítulo 3, no último encontro nós apenas começamos, né, e vamos ver se a gente consegue hoje concluir aqui esse estudo, né. Nós não tivemos muito tempo para entrar no texto, apenas foi um comentário, né, em cima do que nós lemos, mas vale a pena a gente observar aqui algumas palavras usadas pelo apóstolo, né? No capítulo 3, exatamente no versículo 9, onde ele faz aqui uma comparação, né, de edifício, de lavoura, de que a igreja é comparada como um edifício, como lavoura de Deus. Edifício precisa de alguém, né, para construir, e a lavoura precisa de alguém também, não somente para plantar, mas também para cuidar. E aquele que é designado para construir algo para Deus, para edificar, né, para plantar uma igreja, é considerado digamos assim, esse mestre, né, entre aspas, porque o mestre principal é Jesus. Mas, sendo Deus o arquiteto de tudo, né, ele é quem disponibiliza as pessoas que ele quer para usar de maneira que atenda, né, os propósitos dele dentro do seu reino. E na igreja não é diferente. Deus levanta pessoas habilitadas por ele para plantar igreja, assim como também Deus levanta pessoas para cooperar nessa plantação de igreja, assim como também ele levanta outros para suceder aqueles que começaram a plantar, não é isso? E nós estudamos exatamente, fechamos essa parte da importância de que quem planta deva plantar verdadeiramente convicto de que Deus é quem o designou a plantar, de que ele está no centro da vontade de Deus em tudo aquilo que idealizou, em tudo aquilo que planejou, em tudo aquilo que começou a fazer. E também começamos falando sobre a importância daquele que sucede, né, esse plantador. Deve também ser uma pessoa fiel, para que não venha distorcer, que não venha prejudicar o trabalho que foi iniciado de maneira real, de maneira verídica, dentro dos parâmetros bíblicos. Nós sabemos que muitas das vezes acontece isso, né? Alguém chamado por Deus diante do Senhor, funda uma igreja, começa um trabalho dentro dos propósitos de Deus, mas no decorrer do tempo ele precisa sair, até mesmo por vontade de Deus, e a pessoa sai e vem um outro e chega e muda tudo, né? Tudo que foi feito, assim de uma hora para outra, e implementa coisas que às vezes não condiz com a palavra e às vezes nem tão pouco com o objetivo daquela obra naquele contexto. Então isso é algo que a gente deve olhar com muita atenção. Quando também acontece de às vezes nós mesmo plantando da maneira certa, dentro dos propósitos do Senhor, a gente tende às vezes a se desviar desses propósitos por questões pessoais, às vezes equivocado com a visão, com a metodologia de trabalho, que ouviu até de outro. E a gente corre esse risco, né, de perder de vista a direção de Deus naquilo que estamos fazendo para Deus. Então temos que tomar todo o cuidado para que isso não venha acontecer. Devemos plantar, devemos cultivar, devemos dar continuidade da maneira correta aos olhos de Deus. Isto é, viver como igreja, viver como plantador de igreja, viver como pastor, como dirigente, biblicamente correto. Isso é uma necessidade de todos nós que confessamos Jesus como nosso Senhor. Então, foi exatamente aqui onde nós paramos, nos versos 10 e 11, que Paulo nos ensina o quanto é importante esta noção por conta de quem planta uma igreja, né, que venha construir
algo que os que seguem, né, esse trabalho, os que são adeptos desse trabalho, possam ser identificados como verdadeiros filhos de Deus. Nesse mesmo versículo também podemos aprender que os que dão continuidade, né, a uma igreja já plantada deve necessariamente ter duas percepções. Guarde isso aí. Antes de assumir, né, a continuação desta igreja, ele deve o quê? Avaliar os princípios da fundação desta igreja. Né? Eu não posso simplesmente chegar num lugar, mas porque alguém plantou assim, eu segui tudo que ele deixou sem avaliar, sem observar se o que o cara plantou realmente tem base bíblica. Se for bíblico, nós vamos fazer de tudo para dar continuidade. Porém, se não for bíblica, aí nós temos que pedir a direção de Deus, pedir a orientação do Espírito Santo, para que a gente possa trabalhar na mente dos irmãos desta igreja, de maneira que eles venham a entender a necessidade de algumas mudanças. E muitas das vezes, algumas mudanças também ocorrem, não é nem em detrimento de o outro ter feito errado, mas por consequência, às vezes, até da necessidade. Porque a vida ela é um progresso, né? A vida ela vai para frente, nunca volta. Não é isso? Então nós não somos obrigados a começar fazendo desse jeito e continuar por resto da vida fazendo desse jeito. Não é isso? Mudanças podem acontecer mesmo que se os métodos anteriores estejam certos. Desde que essas mudanças venham a acontecer no momento certo, não é, da maneira certa, sem distorcer o propósito inicial, que é atender à vontade de Deus, que é levar pessoas a conhecer Jesus. Então essas coisas é muito importante que um plantador de igreja e que um sucessor tenha isso em mente. Não é isso? Principalmente aqui o sucessor, porque o que plantou já foi, fez a parte dele e foi embora. Agora quem assume, quem dá continuidade, precisa ter isso bem definido em sua mente, em sua vida, em seu ministério, para que esse trabalho ele tenha como objetivo crescer e não regredir. É evidente que às vezes alguns imprevistos acontecem, com algumas mudanças necessárias mesmo, às vezes, nem todos conseguem entender. Existem aquelas pessoas que parecem gostar de andar de maneira bitolada, né? Ali, colocou aquilo ali nele e ele vai até o fim, é assim, nada pode mudar. Não podemos também ser dessa forma, não é isso? Temos que ser flexíveis, porém prudentes. Muita atenção, muito cuidado. Eu não aconselho a ninguém a chegar em um trabalho novo, em uma igreja nova que já foi construída por alguém e chegar já mudando tudo, liturgia. Não convém fazer isso. A gente precisa ter paciência e buscar no Senhor orientação para ver se precisa fazer algumas mudanças, não para desconstruir o que já foi feito, entenda isso, mas para continuar crescendo aquilo que já começou no tempo atrás, tá certo? Então olha aí os versículos 10 e 11, que a gente já falou sobre eles, né? Segundo a graça de Deus que foi dada, lancei o alicerce como sábio construtor, e outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói. Não é? Ele diz aqui que ele foi sábio no Senhor em lançar o alicerce, dar início ao trabalho. Não é isso? Agora, cada um deva ver o que está fazendo, ver como. Analise com a palavra de Deus. Analise diante de oração, falando com Deus, observando as necessidades do seu meio, das pessoas que estão ao seu redor. Conheça o seu contexto social. Conheça as pessoas que estão em sua volta, que você deseja alcançá-los, ou até mesmo continuar cuidando daqueles que já foram ganhos. Isso é importante para que a gente saiba o que vai fazer.
e não saiamos por aí atropelando as obras dos outros e os conceitos dos outros e causando confusão na mente de pessoas, afastando pessoas mais do que unindo-as a Cristo. Então temos que tomar muito cuidado com relação à obra do Senhor. Não é simplesmente pela empolgação, pelo desejo de fazer, de estar à frente, porque tem, infelizmente, irmãos, tem gente que quer estar à frente de qualquer jeito. E faz questão de que as pessoas o vejam fazendo. Qualquer coisinha que faz já coloca nos holofotes, para que todos vejam, olha ali, fulano fazendo, irmão tal. Olha, ele agora é dirigente, ele agora é pastor e tudo mais. Não é bem assim, querido. Uma coisa eu quero dizer para você, e eu gostaria que você entendesse isso com todo carinho. Simplesmente se deixe ser conduzido por Deus. Porque Ele é quem sabe os pensamentos que tem ao seu respeito. Ele é quem sabe os passos que você vai poder dar no seu dia a dia, na sua vida, como servo dele. Ele sabe aonde você pode chegar. E, portanto, ele sabe o que fazer da sua vida no momento certo, da maneira certa, com as pessoas certas. Não se desespere, não se precipite, não se apresse. Apenas se coloque à disposição do Senhor. Faça como Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me do jeito que o Senhor quiser. Existe oração mais bonita do que essa que você faça diante de Deus? Senhor, eu estou aqui. Usa-me conforme a tua vontade. Mas acontece que muitas das vezes nós fazemos esses pedidos, mas apenas por emoção, ou até mesmo diante de outras pessoas, talvez para aparecer, para chamar a atenção. Mas quando nós falamos isso de verdade, de coração sincero, Deus vai nos usar. Agora fique atento, porque não é no seu tempo, querido. Não é do jeito que você quer. Lembre-se da ilustração do instrumento, que se eu não emitir o som que quero ouvir, o instrumento não vai reproduzir esse som. Ele não tem vida própria. Aí você vai dizer, mas eu não sou um instrumento, eu não sou um violão, eu não sou um teclado, eu não sou uma bateria, eu não sou um pífano, eu não sou uma gaita. Não é. Mas é o exemplo verdadeiro de que se eu quero ouvir no violão um tom de lá, ele vai ter que tocar o tom de lá, se eu manusear nele esse tom. Se eu quero ouvir dele um tom de sol, da mesma forma, e por aí vai. Então, se eu quero manusear nele um tom de sol, e se eu executar esse acorde nele, ele não vai me dar um tom de dó e nem outro tom. Impossível, ele vai me dar só o tom de sol. Porque eu quis isso, eu emiti isso nele. Então ele vai reproduzir para mim aquilo que eu quero que ele reproduza. Você está entendendo? Então eu e você, nas mãos do Senhor, devemos nos deixar levar, ser guiado por ele de tal forma que sejamos esse instrumento que ressoa apenas o som que Deus espera de cada um de nós. Não é fácil, meu amado, mas é o que Deus espera de mim e de você, para que a nossa vida sirva para a honra e glória do seu nome e seja seta na vida de pessoas que precisam encontrar o caminho da vida que é Jesus. Não sou eu nem você que temos poder de salvar ninguém, de convencer ninguém pelos nossos métodos, pela nossa habilidade de falar, de agir, não. Pelo conhecimento que temos, não. Muito pelo contrário. Nossos conhecimentos, às vezes, se não usados de maneira sábia no Senhor, eles poderão matar pessoas.
Isso mesmo. Ao invés de fazê-lo viver, ao invés da vida. Então tomamos muito cuidado. Cada um veja como edifica, tá certo? Porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Você tem convicção, você tem certeza que Jesus Cristo é, de fato, o alicerce, a base, a pedra fundamental dos seus conceitos de vida, meu amado? Dos seus conceitos ministerial? Você tem convicção disso? Se não tem, eu aconselho você a buscar essas convicções, porque se não tiver, é melhor parar por aí. Opa, você está dizendo que eu tenho que abandonar, tenho que largar a igreja? Não, não estou dizendo isso. Porque aí vai ser pior. Mas eu aconselho a você parar, refletir, buscar a presença do Senhor, buscar a direção do Senhor. E aí, quando você sensibilizar os seus ouvidos na leitura da palavra, na comunhão com o Senhor, Ele vai falar e você ouvirá a voz do Senhor. Ao contrário, se você tentar ouvir o Senhor em meio ao agito, meio à turbulência do dia a dia, da correria, tentando fazer ao mesmo tempo ouvir, você não vai conseguir ouvir. É preciso parar. É preciso desligar tudo em alguns momentos e deixar que a voz do Senhor entre nos seus ouvidos. E quando ela entrar, ela vai orientar você no caminho certo. E você vai saber o que fazer. Seja qual for a área da sua vida, meu amado. Deus não é Deus de confusão. Preste atenção. Deus não é Deus de confusão. Então, dando continuidade aqui. E o segundo ponto na vida daquele que sucede um ministério, um pastor, que plantou uma igreja, um trabalho, a gente deve primeiro o quê? Avaliar se os princípios da fundação dessa igreja está corretamente, né? Dentro dos propósitos biblicamente corretos. Segundo, ser fiel a esses princípios, se forem bíblicos. Uma vez que você avaliou, você vai ver se são bíblicos ou não, se são coerentes ou não. Então você percebeu o que é coerente, percebeu o que está biblicamente correto, seja fiel a esses princípios. Ainda que use métodos de trabalho diferentes, porque às vezes é preciso, lembra que eu falei antes? A vida é progressiva, nós temos que avançar sempre. Não é porque o meu antecessor usou um método de trabalho dessa forma que eu vou ter que usar o que ele também usou para o resto da vida. Cada um tem uma maneira diferente de trabalhar. Porém, o princípio, a base, a razão pela qual eu devo usar o método não deve fugir dos mesmos princípios que o fundador tinha em mente, dentro da vontade de Deus, que é atender os planos de Deus. Então isso é uma linha muito fina, muito tênue. Você, um vacilo sequer, e você pode cometer graves erros aí e pode prejudicar o trabalho do seu amigo que se esforçou, que chorou, que sofreu ali antes para iniciar esse trabalho. Então, vamos tomar muito cuidado. Isso está muito mais, né, para quem é líder, para quem é pastor, para quem está dando continuidade a um trabalho já fundado por alguém. Mas também serve para a vida de todos aqueles que amam o Senhor e que querem trabalhar na obra do Senhor. Deus tem um propósito para cada um e dentro desse propósito, Ele com certeza vai direcionar cada um de acordo com a sua vontade, ok? Precisamos ser fiéis a esses princípios, né? Não podemos ficar presos ao método anterior, mas não podemos também sair inventando qualquer método ou adotando qualquer método que venha, né, distorcer, né, os princípios básicos desse trabalho que já foi iniciado, né? Então, estejamos atentos. Né? Vamos trabalhar com essa perspectiva
para que não fujamos dos propósitos de Deus. Nos versos 12 a 15, podemos perceber que é possível haver equívoco na visão de trabalho por parte do sucessor, mesmo que esse seja crente. É possível acontecer isso. Isto é, uma igreja foi plantada biblicamente correta, mas quem sucedeu o plantador, por alguma razão, não usou métodos coerentes com a palavra no segmento da obra. Isso é muito ruim. Por isso Paulo diz que a obra de cada um será provada no dia do Senhor. É isso? Vamos ver esses versículos? Irmãos, perdão aqui pelo esfungado do nariz, aí que esse clima seco aí a gente fica o tempo inteiro com o nariz irritado, ardendo, tem sido muito complicado, mas vamos levando aí, né? Versículos de 12 ao 15, vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. E se o que alguém constrói sobre este alicerce é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Se a obra de alguém, ou se a obra que alguém construiu, permanecer, este receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Interessante esse texto. Ao mesmo tempo que ele trata da questão da avaliação do que cada um faz, do que cada um de nós fazemos, tudo será analisado, tudo será provado por Deus. E naquele dia, que dia é esse? Evidentemente que é o dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do acerto de contas, certo? Então tudo que eu e você fazemos aqui hoje, tudo está sendo registrado diante de Deus. E nós teremos que prestar conta disso. Seja bom, seja ruim. Preste atenção, meu amado. Agora, voltando para a questão da obra de Deus. Tudo que nós fazemos está tudo sendo registrado, guardado, para que naquele dia seja avaliado. E aí, se o que eu fiz sobreviver, eu vou receber recompensa por isso. Olha, eu sou crente. Entreguei minha vida a Jesus, sou um servo de Deus, procuro trabalhar com fidelidade. É só um exemplo. Também não estou dizendo que é o contrário. Senão, não vale a pena estar aqui servindo se não for fiel. Mas a gente é falho, né? A gente tem que entender isso. Então, eu sou um crente fiel, eu trabalho com sinceridade, com amor na obra do Senhor. Mas tudo que eu fizer vai ser avaliado naquele dia. Se ela permanecer, eu recebo recompensa por aquilo. Porém, se ela for queimada, eu sofrerei prejuízo. Que prejuízos são esses? A Bíblia não diz. Só diz que sofreremos prejuízo. Tá certo? Então, se a Bíblia não diz, o que é que eu vou inventar, né? Então, vamos trabalhar com essa hipótese de que vale a pena plantar para colher naquele grande dia. Para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas e tenhamos convicção de que fizemos o certo, no momento certo, dentro da vontade do Senhor. E interessante que ele encerra dizendo no versículo 15, ainda que a obra de alguém seja queimada, esse alguém será salvo, ainda que como alguém que passa pelo fogo. O que isso quer dizer para nós, hein? Eu creio, e eu não tenho muito o que questionar e investigar aqui, porque o texto é claro, né? Olha aí o versículo 15, ó. Vou ler de novo. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo, como alguém que passa pelo fogo. Está se referindo o quê? A obra ou a pessoa? Ora, se a obra foi queimada, como se salvará? Eu acredito que
Quem será salvo, mesmo que como alguém que passa pelo fogo, refere-se ao obreiro, né? Aquele que fez a obra. A obra dele não foi aprovada, teve falha, foi queimada, mas ele não perdeu a sua salvação diante de Deus. Se eu estiver equivocado, por favor, pode questionar, faça aí, coloca aí seu comentário aí, tá bom? Coloque seu comentário, eu não concordo, por isso, me mostre razões, base bíblica para isso, eu estou aberto, tá certo? Não sou o dono da verdade. Entendo dessa forma, mas meu irmão tem todo o direito de discordar de mim, certo? Porque a salvação ela não depende de obra, depende da graça de Deus, certo? O que eu faço, não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo. Logo, se eu sou salvo e não faço nada, alguma coisa de errado tem comigo, certo? Isso eu concordo com o apóstolo Tiago. Mostre sua fé pelas obras que você faz. E não me venha para cá com a fé morta sem obra, sem testemunho dessas obras. Porque quem vive pela fé mostra isso no dia a dia, que vive pelo que faz. É certo? É isso que eu entendo sobre as palavras do apóstolo Tiago. Que uma fé que não demonstra para ninguém os frutos dessa fé é uma fé sem vida. Então logo não é fé. Compreendido? E nós vamos seguir aqui para a gente fechar aqui esse estudo do capítulo 3. Os versículos 16 e 17 nos ensina que os crentes são o santuário de Deus. Isto é, os crentes ou a igreja. Isso? Os cristãos ou a igreja. Que formam o corpo de Cristo. E que Deus habita nesse corpo através do Espírito. Aí aquele que, o texto continua dizendo, aquele que destrói o santuário está nas mãos do Senhor. Vamos ver o que o texto diz. Versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus sois vós. Pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então a igreja do Senhor, o corpo, né, o corpo que é formado pelos cristãos, pelos membros, né, forma-se o corpo de Cristo, é o santuário de Deus. Deus habita no nosso meio. É lógico, na vida de cada um de nós. Mas o conjunto desse povo, o conjunto desses cristãos que são verdadeiramente regenerados, transformados por Deus, salvos em Cristo Jesus, formam o corpo de Cristo onde Deus se faz presente. Logo, uma igreja, ela precisa andar em plena harmonia com os conceitos de Deus, do contrário, ele não pode estar nesse santuário. Precisa ter cuidado com o zelo da palavra, precisa ter cuidado com a reverência, coisa que muitas das vezes não acontece nas reuniões. Pessoas estão no culto, estão conversando um com o outro, estão brincando no celular, estão levantando a todo instante sem necessidade. Estão totalmente, muitas das vezes, não todos, mas alguns deles, ou até grande parte, estão totalmente desconectados do que está sendo feito ali, momento de louvor, de adoração a Deus, da palavra onde Deus fala conosco. Muitas das vezes a gente chega em casa e não sabe nem o que aconteceu. Como nós podemos ser templo do Espírito Santo desse jeito, irmãos? Como nós podemos comungar dessa celebração, dessa união, desse corpo desligado desse jeito? É uma coisa que eu e você, meu amado, precisamos tomar cuidado. Porque todos nós, eu vou dizer isso por experiência própria, eu não sou melhor do que ninguém. Todos nós que estamos sentados de frente para um pregador, temos essa dificuldade de nos concentrar naquilo que está sendo feito e para que estamos ali. Não é por causa do pregador, não. É por causa de Deus, porque nós estamos ali para adorar o Senhor, fomos buscar a presença de Deus. Então esse lugar deve ser um lugar, um momento sagrado para Deus, sua vida com Deus. Então esteja atento. Esteja atento.
Você acha que há alguma diferença entre você estar no templo e ouvir uma mensagem pelo vídeo? Não há diferença não. O Deus é o mesmo, o método é apenas um método. Mas o intuito, o objetivo de estar fazendo o que é a mesma coisa. Então nós, como Igreja do Senhor, precisamos abrir os olhos para isso. Somos o santuário de Deus. E esse santuário ele não pode ser destruído. Eu não estou falando de um prédio, estou falando do corpo de Cristo, da igreja. Lembra-se de Mateus 16? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aplica-se aqui. Ai de quem destruir o corpo de Cristo e não vai poder, porque é o corpo de Cristo. Entende, querido? Vamos caminhando aqui já para o fim. Os versos 18 a 21 é mais um puxão de orelha para aqueles que querem exibir conhecimento e sabedoria no intuito de receber méritos. E mais, os que querem parecer sábio, correm o risco de serem envergonhados em seu próprio anseio de exibir a sua sabedoria. Veja o versículo 19. Vamos ler do 21, do 19 até do 18, né? 18 até o 21. Vamos lá. Que diz, ó: ninguém se engane. Se alguém dentre vós se considera sábio nesta era, torne-se absurdo para vir a ser sábio. Se faça de quem não sabe de nada. Deixa que Deus seja tudo em você. E aí você vai mostrar a sua sabedoria, certo? Seguindo aqui. Porque a sabedoria deste mundo é absurdo diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Então, muitas das vezes, quando eu quero me tornar sábio para as pessoas, eu acabo me enrolando nos meus próprios conceitos, nas minhas próprias palavras, e serei envergonhado. Então, devemos tomar muito cuidado. Seja sábio, busque a sabedoria, busque o conhecimento, mas coloque tudo isso nas mãos do Senhor para que Ele use de maneira certa. E o texto segue. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, eu vou até concluir o restante da leitura. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja mundo, quer a vida, quer a morte, quer as coisas presentes, quer as futuras. Todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Tudo gira em torno de Deus. Cristo é de Deus. Cristo foi dado a nós. Ele nos deu dom, Ele nos deu conhecimento, nos deu sabedoria. E tudo que nós recebemos é dele. Logo, nada nos pertence, nem mesmo nós mesmos pertencemos a nós mesmos. Entenderam? Então, deixe tudo isso diante do Senhor. Então, é isso que os versículos 21 a 23 nos ensina. Que nada e ninguém aqui na terra deve ser alvo de vanglória. Porque tudo aqui é nosso, dado por Deus, evidentemente. E nós somos também de Deus. Entenderam, queridos? Então aqui nós encerramos esse nosso estudo do capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Meu desejo é que Deus continue lhe abençoando, que Deus continue lhe fortalecendo. Certo? No próximo nós estaremos estudando o capítulo 4. Não perca, acompanhe esses estudos. Tá certo? Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Eu não falo isso no propósito de alcançar seguidores. Quem sou eu? Eu quero apenas compartilhar com você um pouco da palavra do Senhor e desejo que você seja abençoado. Tá certo? Estou aberto a questionamento. Fique à vontade. Se alguma coisa você ouviu que não gostou, é só falar. É lógico, com respeito, dentro da palavra de Deus. E nós iremos então dialogar. Tá certo? Estaremos orando e que Deus continue te abençoando. Pai bendito e amado, nesse momento quero te agradecer por este estudo que foi concluído hoje e que a tua graça, Deus, esteja sempre conosco,
Teu Espírito Santo nos direcione a cada dia para entender cada vez melhor os teus propósitos. Esteja conosco hoje e sempre, pois sem o Senhor nada podemos fazer. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meu amado, que Deus te abençoe e que o Senhor guie seus passos a cada dia. Até a próxima, em nome de Jesus.